Vamos ao texto de hoje, gente. Isaías, capítulo 36, verso de número 4. O texto bíblico diz assim, está na tela? Está na tela. O oficial assírio lhe disse, levem para Ezequias essa mensagem do grande rei, o rei da Síria. Em que você está baseando a sua confiança? Deixa eu te explicar isso aqui em nome de Jesus. O general assírio está levando uma mensagem em nome do rei da Síria, para o rei Ezequias, ao qual ele não respeita a autoridade de rei, e chama de Ezequias, não chama de rei Ezequias, e ele fala assim, diga para Ezequias, no que ele está baseando a confiança dele? Ou seja, da onde é que vem tanta confiança? Ele está muito confiante nesse Deus que ele serve. Ele é confrontado na sua confiança. Diga para a pessoa que está do seu lado, o inimigo sempre vai confrontar a sua confiança. Hoje nós vamos estudar sobre o rei Ezequias. Ezequias foi o rei de Judá. Eu não sei se você sabe, mas o reino ele foi dividido em dois reinos. Depois de Salomão, a ordem hierárquica é mais ou menos assim. O primeiro rei de Israel foi Saul. De Saul vem Davi, de Davi vem Salomão. De Salomão vem Roboão. Só que, no tempo de Roboão, ele pesou a mão nos impostos e o reino foi dividido. Surge então um opositor político, um homem que caminhava com Salomão, chamado Jeroboão, que estava refugiado no Egito. Esse homem vem, se levanta contra Roboão, coloca algumas tribos contra o rei Roboão. Era um único rei, um único povo, o povo de Israel. A partir daí, Roboão, ele pesa a mão, ele decide não ouvir. A Bíblia diz, Salomão diz, que na multidão de conselhos há sabedoria. Ou seja, nós precisamos ter a sabedoria de aprender a ouvir pessoas experimentadas em cada área de atuação. Ok? Se o seu casamento não está indo bem, procure uma pessoa que venceu os mesmos problemas que você passou, para que você receba um bom conselho. O problema é que nós normalmente queremos buscar conselhos naqueles que vão afagar o nosso ego. Como eu sempre digo, aquelas pessoas que querem lamber as nossas feridas. Que falar, está tudo bem, não tem problema não, faz isso mesmo, divorcia, é isso aí. Normalmente essas são as distrações de Satanás para a vida de uma pessoa. Então quando você for buscar conselho, busque em quem é experimentado, em quem já passou por aquela situação, em quem venceu aquela situação. É possível vencer situações difíceis, é possível enfrentar batalhas e vencer batalhas. Mas nós precisamos entender, busca conselho de sabedoria em quem passou e venceu. Não vai buscar conselho de sabedoria em quem não tem sabedoria. Roboão busca conselho nos conselheiros do rei mais sábio de todos os tempos. Salomão ele também revela que a sabedoria dele vem da multidão de conselhos. Olha só o que ele está dizendo, a minha sabedoria ela vem dos meus conselheiros. Ou seja, eu ouço bastante antes de fazer alguma coisa. Só que o filho dele, em vez de ouvir quem instruiu o pai, decide ouvir os amigos. Aí os amigos falam assim, pesa a mão, pega esse povo que está reclamando e cobra mais imposto. Pesa ali a mão nos impostos. Aí Roboão faz do jeito que os amigos estão instruindo e não do jeito que os conselheiros sábios, os conselheiros do pai dele instruiu. Aí o que acontece? Com isso gera uma revolta. O povo se revolta, 10 líderes de tribos decidem seguir Jeroboão, que vão fundar um outro reinado. Então aí surge o reino do norte, que agora é conhecido como Israel, 10 tribos vão com Jeroboão, e 2 tribos ficam ali com Roboão, filho de Salomão, que é Judá e Benjamim. Surge o reino do sul. Reino do sul, capital Jerusalém, reino do norte, capital Samaria. Tá claro até aqui, gente? Assim surge a divisão do reino. Então, vamos lá, recapitulando. Primeiro rei quem foi? Segundo rei? Terceiro rei? Quarto rei? Roboão. Aí surge um outro reinado, que é um reinado dividido. Então agora surge a monarquia dividida, de um lado e do outro lado. Isso aqui é importante você entender, é Bíblia. Você é crente, você tem que entender de Bíblia, amém ou não amém? Glória a Deus pela sua vida. Do lado do norte, o que acontece? Todos os reis foram ruins, todos foram maus, péssimos. O reinado do norte trouxe muita idolatria. Primeira coisa que Jeroboão fez, criar 2 bezerros de ouro. Já era demais, né? Quando foi criado no tempo de Moisés, foi uma confusão tremenda. Eu não sei se você sabe, mas Moisés mandou quebrar o bezerro, mandou fazer cacos e fez o povo, colocou na água e fez o povo beber os cacos do bezerro. Esse Jeroboão era tão ruim que ele criou 2. Ele cria pontos de altares pagãos para adoração, para que o povo não fosse a Jerusalém. Qual era o medo de Jeroboão? Se o povo vai a Jerusalém, o povo não volta. Então ele fala, eu vou perder força. Então eu vou ficar aqui com esse reinado, né, e vou fazer o que o povo quer. O que você quer? O Deus que você
quiser eu invento para você, meu filho. Faça o que você quiser. Aí com isso ele começa a corromper os bons costumes. O povo de Deus começa a se voltar para a idolatria. Do lado do sul, por conta da aliança que Deus fez com Davi, alternam entre ruins, bons e excelentes reis. Esse aqui de hoje foi um dos excelentes, um dos melhores. Davi, o melhor de todos. Aqueles que seguiram o passo do melhor de todos também foram excelentes reis. A Bíblia diz que Josias segue o passo de Davi, Ezequias também segue o passo de Davi. Então a gente vê que os reis que se espelham em bons reis, em bons líderes, se tornam bons líderes também. Tá bom? Então a gente está aqui no meio da história, né, em algum momento da história, não sei precisar qual foi o reinado de Ezequias, mas a gente está numa parte da história do lado sul, ok? Então a gente está observando as duas tribos, de Judá e de Benjamim. O rei Ezequias foi um dos reis mais destacados de todos os tempos de Israel. Ou seja, ele foi um rei que teve muito destaque no seu reinado. Ele ficou conhecido principalmente pela sua fidelidade em Deus. Era um rei extremamente fiel. Ele foi um grande reformador religioso. O que é uma reforma religiosa? É quando o povo está distante de Deus e surge um líder que quer trazer de volta o povo para Deus. Ou seja, ele promove uma grande reforma espiritual, uma reforma religiosa, fazendo com que o povo entenda o importante, a importância de se viver uma vida espiritual. Então ele vai pegar ali e vai trazer o povo de volta para Deus. E ele vai liderar num tempo de crise. E mesmo num tempo de crise, num tempo de muito paganismo, de muita idolatria, ele vai trazer o povo de volta para Deus. O nome dele, olha só que interessante, significa aquele que o Senhor fortalece. Esse nome representa uma confissão de confiança no Senhor. Nada mais, nada menos do que Ezequias, o rei do Bitarrom, confiança plena no Senhor. O nome dele já aponta para uma identidade espiritual. Não é à toa que ele ficou conhecido como o rei da confiança plena no Senhor. Na época da Bíblia, gente, os nomes carregavam uma essência espiritual muito importante. Os nomes, eles revelavam o propósito e a identidade de cada pessoa. Então, ele já carregava, na essência dele, o nome dele já apontava para um homem de confiança no Senhor. Então, ele já nasce debaixo dessa identidade. O nome dele já revela o propósito dele, que ele seria um homem de muita confiança em Deus. Ele vai reinar por 29 anos. Agora, a Bíblia também diz que o pai dele, Acás, foi um péssimo rei. E o filho dele, Manassés, foi pior do que o avô ainda. A Bíblia diz que Manassés foi considerado o rei mais perverso de todos os reis. Agora, Ezequias foi diferente. Ele rompe o ciclo de uma geração, só que a próxima geração também não está nem aí. Ele se destaca. O pai foi péssimo, o filho foi péssimo. Ele reina durante 29 anos. E ele foi um rei muito notável na questão da adoração a Deus. Ele leva o povo de volta à adoração. Ele vai destruir os altares pagãos. Todos os altares pagãos que foram implementados em Judá por meio do paganismo do reinado do norte, de Samaria, ele vai destruir todos. Ele vai purificar o templo de Jerusalém, que tinha sido profanado anteriormente. Ele vai restabelecer a Páscoa. Isso aqui é muito interessante. Tanto ele quanto Josias, eles vão marcar um reinado onde eles vão trazer de volta a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa marcava no Antigo Testamento a saída do Egito, um marco para o povo. Quando o povo sai da condição de escravo, e agora eles vão peregrinar no deserto até a terra prometida, Deus pede para que façam um ritual, que seria ali literalmente a celebração da Páscoa, que seria a saída, que marcaria a saída. No Novo Testamento, a Páscoa já tem um outro significado, que aponta para Jesus, aponta para a cruz, o feito de Jesus na cruz do Calvário. Então, a Páscoa não era mais celebrada, não tinha mais celebração de Páscoa. E ele percebe que não se celebrava mais a Páscoa, que não se estudava mais a lei, que não se vivia mais a lei. Então, ele vai trazer esse povo de volta ali para a presença de Deus. Ele vai restabelecer a Páscoa. Ele vai incentivar o povo a voltar novamente a Deus. Ele vai trazer o povo para uma vida de oração, uma vida de busca ao Senhor. Ele vai destruir a serpente de bronze que foi criada por Moisés, que se torna um objeto agora de idolatria. Ele manda destruir justamente para que o povo não tivesse mais nada para se apegar. 2 Reis capítulo 18, diz assim: Ezequias confiou plenamente no Senhor, e nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. A Bíblia diz que no quesito confiança ele é incomparável. Nenhum rei teve uma fé inabalável como a fé de Ezequias. Nenhum outro rei demonstrou tanta confiança no Senhor como o rei Ezequias. Não se viu na Bíblia Ezequias titubear, dizer assim: será que Deus vai fazer? Ele então é sinônimo de confiança. Aí aqui em Isaías 36 e 37 vai narrar um cerco, que é uma estratégia militar.
o poderoso império da Síria, que era o que estava dominando ali aquele tempo, era o império dominante, vai lutar, invadir Judá, do rei Ezequias, que até ali era um exército inofensivo. Imagina só, um rei tentando botar a casa em ordem, tentando restabelecer ordem diante de um caos, tentando remontar a casa, uma nação. E aí vem um exército extremamente poderoso, com um número militar infinitamente maior, com muito mais força e poder bélico, para invadir Jerusalém. Só que eles não vêm para a batalha, eles vão criar um cerco. Senaqueribe, ele vai pegar um exército bem poderoso e vai criar o que nós chamamos de cerco. Durante esse cerco, Senaqueribe, o rei da Síria, ele vai utilizar ali uma estratégia militar que era muito utilizada na época. Essa questão do cerco era mais ou menos assim. A primeira coisa, o cerco ele vem para intimidar, ele vem para cercar. Aí ele manda fechar todas as fontes de água, ou seja, agora não vai chegar água. Com o cerco, o povo não consegue sair atrás de comida. O que tem de comida dentro da cidade, naquela época, as cidades eram fortificadas, eram fechadas por muros e portas. Então esse povo tinha que sair lá para fora, para comprar comida e trazer para dentro, tinha que ter a troca, né? Comprar e vender aquela coisa toda. Então era mais ou menos assim, cercava-se uma cidade, esperava acabar a comida, esperava acabar a água, o povo ia entrar em desespero o povo ia sucumbir à ameaça do exército inimigo. Uma maneira de entrar numa batalha e vencer uma batalha sem precisar lutar. Então essa era a estratégia do cerco. Então, não bastasse deixar o povo sem água e sem comida, ele vai mandar generais gritar todos os dias, bem alto para todo mundo ouvir. E todos os dias, em determinado horário, ia um general com uma tropa e começava a gritar assim: ei, ou vocês vão se render, ou vocês vão ter que comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina. Agora, imagina, o tempo vai passando, o estoque de comida vai acabando, a água vai acabando, e todos os dias chega um general com uma tropa gritando lá de fora: vão continuar aí ou vão se render? Daqui a pouco não vai ter comida, vocês vão ter que beber xixi e comer cocô. Era mais ou menos assim, ok? O cerco é uma estratégia muito antiga, era uma estratégia militar, uma estratégia de batalha daquela época. Uma maneira, como eu disse, de se vencer uma batalha sem precisar lutar. Vence uma batalha e não luta. Por quê? Ameaça, bota medo no povo, o povo sucumbe à ameaça. Quando esse tipo de batalha se levanta, algumas coisas acontecem. Se você gosta de anotar, anota aí. A primeira coisa é esse povo que está cercado ativar o modo sobrevivência. O que acontece? A escassez aqui é tão grande, ela começa a atingir níveis extremos, nada entra, nada sai da cidade, e isso faz com que as pessoas recorram a práticas desesperadoras. Como? Em determinados cercos, mães matavam os seus filhos para comer. Não tinha de onde vir comida. E elas brigavam entre si: hoje eu mato o meu, amanhã você mata o seu. E aí que não matava, ia falar com o rei ficava desesperado. A segunda coisa, humilhação e vergonha. Todo cerco que o inimigo ele faz diante de um povo é para marcar um tempo de humilhação e vergonha. Tá? E daqui a pouco você vai entender que isso não é diferente na nossa vida espiritual. A Bíblia diz que o inimigo vem senão para roubar, matar e destruir. O inimigo das nossas almas está rugindo como um leão, buscando pessoas, cercando pessoas a que ele possa tragar. Ele está ao derredor. A mesma estratégia. Nota uma coisa comigo, essa estratégia física, ela vem de uma ideia de uma batalha espiritual. O inimigo das nossas almas trabalha literalmente da mesma maneira. Pega um crente que não tem comida dentro de casa, ativa-se o modo sobrevivência, e o inimigo vai fechando as portas e nada chega. Essa pessoa ela entra em desespero, e em desespero a pessoa não raciocina mais. Ela vai fazer alguma coisa para trazer alimento para dentro de casa, até fazer coisa errada para poder trazer o alimento, para poder matar a fome dos filhos. Então entra-se o modo desespero. Essa é a primeira ideia do cerco. O cerco, né, quando esse cerco acontece, a primeira coisa é esse modo desespero, modo sobrevivência. Eu preciso sobreviver, eu tenho que fazer alguma coisa. A segunda é humilhação e vergonha. Um cerco ele vai trazer consigo muita humilhação e muita vergonha ao povo que está cercado pelo exército inimigo. Eles recebem afrontas o tempo inteiro e não podem fazer nada, porque eles não têm força para lutar contra aquele exército. Então eles têm que ficar ouvindo as afrontas do lado de fora, de boca fechada. A terceira coisa, a dúvida. Todo cerco promove dúvida. Essa aqui talvez seja a que mais bate forte em nós, quando nós estamos cercados pelo inimigo. O povo ali cercado pelo inimigo começa a perder a esperança. Começa a levar uma vida faz de conta com Deus, igual eu preguei domingo. Acha que está tudo bem, daqui a pouco está reclamando com Deus, está murmurando, está querendo colocar Deus de castigo.
Por quê? Porque começa a perder a confiança. As coisas não acontecem do jeito que as pessoas querem, elas começam a perder a sua confiança, porque começa a duvidar. E dúvida é incredulidade é pecado. Quando você começa a duvidar daquilo que Deus pode fazer na tua vida, você está emitindo uma mensagem para o mundo espiritual de incredulidade. É como se você estivesse dizendo, eu não acredito que Deus pode fazer alguma coisa pela minha vida. Aí quem ganha força, poder e autoridade sobre isso é Satanás e os seus demônios. Então, a nossa dúvida, ela emite um sinal no mundo espiritual de incredulidade. Incredulidade é falta de confiança. E quando a gente deixa de confiar no Senhor, quando a gente deixa de crer, Satanás ele ganha força e poder sobre as nossas vidas. Então, uma coisa que você tem que trabalhar é contra as suas dúvidas, principalmente espiritual. Quando as coisas não acontecem, você começa a duvidar e você começa a reclamar, daqui a pouco você se envolve nos questionamentos, e aí o inimigo se aproveita e vai travando mais e mais e mais. Por quê? Porque você está cercado. Você percebe que isso é uma estratégia? É uma estratégia milenar de Satanás contra as nossas vidas. Aí a pessoa perde a confiança, ela começa já a acreditar na palavra do inimigo. Sabe aquela questão? Você nasceu para ser um derrotado. Eu tenho certeza que em um determinado momento da tua vida alguém te falou isso. Eu sempre fui um rapaz muito sonhador, muito sonhador. E quando eu era jovem, os meus amigos compravam aquelas revistas que não podia comprar, e eu ia comprar PEGNI. Sabe o que é PEGNI? Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu parecia o retardado da turma. Todo mundo olhava e falava assim, ai, que coisa de gente chata, fica lendo esses negócios. Gente, eu amava ler aquilo. Porque eu ficava vendo ali os cases de sucesso, de pessoas que empreenderam, que cresceram, que desenvolveram, ideias de negócios, tendências de negócios. E aí eu gostava de conversar com os meus irmãos. Eu era o caçula da turma. Meninão, 16, 15 anos, lendo aquilo. Aí meus irmãos não tinham muita paciência. Olhava, né? Uma vida comum, trabalhador, assalariado. E eu sonhando em ser um empresário de sucesso. Aí teve um dia que eu estava todo empolgado, eu tive uma ideia. Aí eu falei, eu tive uma ideia, e eu comprei essa revista, porque eu vou fazer isso, e vou fazer aquilo, e vou fazer aquilo outro. Aí meu irmão olhou para mim, eu sei que não foi ele. Aí ele pegou e falou assim para mim, para de sonhar, você vai ser igual nós, trabalhador assalariado, vai depender do governo. E começou a jogar um monte de coisa assim sobre a minha cabeça. E eu falei assim, caramba, assustei, fiquei acuado, e fiquei quieto. Mas, ao mesmo tempo, algo falava em mim, não, você vai ser diferente. Continua assim que você vai ser diferente. E o inimigo, ele sempre vem lançar dúvida. Sempre vem falar, você não consegue, você não vai, a sua família. Olha para sua família, cara. Tudo derrotado, como é que você vai ser diferente? Essa é uma estratégia milenar de Satanás contra as nossas vidas. É falar que a gente não pode, que a gente não consegue, que seu casamento é uma derrota, sua vida é uma derrota, sua casa é uma derrota, seus sonhos vão ser fracassados. Agora, cabe a você dar ouvidos para Satanás ou continuar acreditando na promessa de Deus. Eu decidi acreditar. Aquilo foi um balde de água fria, porque eu olhei e mexeu com a minha estrutura. Jovem, menino, 15 anos, 16 anos, houve uma coisa dessa, aquilo abala, mexe a estrutura. Mas eu decidi continuar acreditando. E ali eu aprendi uma coisa muito importante. Parar de contar os meus sonhos para as pessoas. Eu comecei a aguardar. Por muitas vezes a gente abre a nossa boca e conta os nossos sonhos para todo mundo, achando que todo mundo, né, vai estar feliz e contente. Gente, para de contar o teu sonho com quem não vai estar lá na frente com você. Guarda os seus sonhos para você. Tem hora que você precisa aprender a colocar um zíperzinho na boca. Falar menos, orar mais, entregar mais nas mãos do Senhor. Porque nem todo mundo vai sonhar com você. Você começa a falar o que Deus tem para a sua vida, o que você gostaria de viver, nem todo mundo vai ficar feliz com o seu sonho. Lembra de José? Vamos para a Bíblia. José, ele contou um sonho e por isso ele foi odiado pelos irmãos. A Bíblia diz que quando José conta o sonho dele, que iria governar sobre os irmãos, sobre o pai, sobre a família, os irmãos passaram a odiá-lo e passaram a tramar contra a vida de José. O desejo dos irmãos era matar José, porque eles passaram a odiar José. E por que odiaram José? Porque José contou um sonho. O ódio é despertado em muita gente quando a gente abre a nossa boca para contar os nossos sonhos. Então, em nome de Jesus, fala assim para a pessoa que está do seu lado, fecha o zíper, não conta os seus sonhos para ninguém, não. Amém ou não amém? E é assim, o inimigo ele sempre vai tentar roubar aquilo que é mais importante para você. Ele sempre vai minar através da dúvida, ele vai te fazer perder a esperança, ele vai te fazer acreditar na palavra dele. Você é um derrotado. Você veio de uma família quebrada, você vai ser o próximo quebrado. Mas se você tem um sonho, continua sonhando. Fala para o crente do seu lado, se você tem um sonho, continua sonhando em nome de Jesus. A proposta do cerco é, se rendam. Não precisa repetir isso não.
A proposta do cerco é assim: se rendam, senão vocês vão passar fome e vão morrer de sede. É o inimigo. Você está querendo sonhar demais, meu filho, mas se ficar sonhando muito, você vai passar fome e morrer de sede. É claro que você tem que aprender a sonhar e pôr em prática os seus sonhos, trabalhar para que o seu sonho venha a acontecer. Aí o texto diz assim nos versos 16, 17 e 18: não deem atenção a Ezequias. Mais uma vez ele chama o rei Ezequias de Ezequias. Uma maneira frustrada de tentar mexer na autoridade espiritual de um homem de Deus. Você percebe que quando uma pessoa sai revoltada de algum lugar, já não trata mais o chefe como senhor, agora fala pelo nome. Uma pessoa quando sai frustrada da igreja, o pastor Vitor deixa de ser pastor, agora é só o Vitor. É assim que funciona, sim ou não? Porque isso é uma maneira de você esconder as suas frustrações. E também uma maneira frustrada de mexer na autoridade espiritual de quem carrega uma autoridade espiritual. Então olha a maneira de Satanás trabalhar. Ele vai pegar um rei, um excelente rei, e vai dizer o seguinte: não dei atenção a esse tal de Ezequias. Não é mais o rei Ezequias, é o Ezequias agora. Aí o rei da Síria, o rei lá do inimigo, manda dizer: se entreguem. Se vocês se entregarem, aí vem a proposta. Fala para o crente do seu lado: cuidado com as propostas. Aí vem a proposta: se vocês se entregarem, vocês terão licença para comer uva das suas próprias parreiras e dos figos que vocês plantaram e da água dos poços que vocês cavaram. Que proposta, né? Se você se render, eu vou deixar você comer do que você plantou e beber do que você cavou. Bela proposta, né? É isso que o inimigo quer, que você se torne um escravo dele o resto da vida. Que você trabalhe e seja o cachorro correndo atrás do rabo para sempre. Essa é sempre a proposta do inimigo. Te mantém longe das coisas de Deus, para te manter escravo do seu próprio trabalho. Que proposta legal de Satanás aqui, né? A gente vê um inimigo espiritual atuando através do inimigo físico. Aí o inimigo vai dizer o seguinte: se vocês se entregarem, vocês vão ter licença para comer uva das suas próprias parreiras e figo das suas próprias figueiras e beber água dos seus próprios poços, que o rei os leve para morar num país parecido com o de vocês, onde há plantações de uvas para dar vinho e onde há trigo para dar pão. Não deixem que Ezequias, mais uma vez Ezequias, não é mais o rei, os engane, fazendo vocês pensarem que Deus vai salvá-los. Ele está com uma confiança aí que não existe. Ele está dizendo que vocês vão ser salvos, vocês vão virar escravos. Se entrega agora que eu deixo vocês trabalhar e comer, pelo menos um pouquinho, escravo, ou seja, vocês podem ser meus escravos e não vão morrer. A dúvida é que ela começa a entrar na mente do povo. O inimigo começa a gritar: ei, vai ficar aí até quando? É melhor você se render. Se vocês se renderem, nós vamos dar um Bolsa Família para você. É mais ou menos assim. Se rende que tem um negocinho para você no final do mês. Para de escutar esse tal de Ezequias. Ele está ficando maluco. Se você já ouviu isso aí, é mera coincidência, viu? Em nome de Jesus. Ele está dizendo que se você confiar em Deus, as coisas vão mudar. É maluco esse homem, viu? Não escuta não. Gente, isso aqui era um momento muito delicado e crítico na história de Israel. O inimigo era poderoso. E esse inimigo poderoso estava minando a confiança do povo de Deus. Minando, mexendo com aquilo que é mais importante, a confiança. A fé em Deus começa a ser ridicularizada. Vai ficar aí crendo nesse Deus? Daqui a pouco vai ter que comer cocô e beber xixi. Até quando? Já está faltando, hein? Olha para a sua despensa. Olha para o banco, como é que está o seu... Já está na dificuldade. Vai continuar servindo esse Deus, vai continuar dizimando, ofertando, vai continuar fazendo essas loucuras que você está fazendo. É a maneira do inimigo trabalhar na tua mente. E a ideia é ele apresentar várias resistências até o povo se render. Aí o rei Ezequias não se rende. O rei Ezequias, ele manda buscar o profeta Isaías. Aí o rei manda buscar Isaías, mas ele continua firme, instruindo o povo a não se render. Diga para a pessoa que está do seu lado: não se renda em nome de Jesus. Ele continua: não se rende. Vai dar certo, Deus é por nós. Vamos continuar adorando, vamos continuar buscando o Senhor. Essa conta no final vai fechar, você vai ver. Esse cara que está falando um monte de coisa lá fora da gente, vai quebrar a cara, vai cair do cavalo. Continua firme, meu povo. Mas o povo já estava entrando em desespero, em dúvida. Tá, eu continuo firme. O senhor está pregando, está falando para eu continuar firme, servindo a Deus. Mas já está faltando comida lá em casa. Mas a água já não chega mais. Mais. Por quê? Porque a dúvida já entrou. Já começou a minar o coração do povo. Agora o povo já está questionando. Num primeiro momento, acredita na palavra do rei. Agora o povo já está questionando.
Ou seja, a batalha começa a parecer perdida. Aqui parece que é só uma questão de tempo para que os assírios invadissem, matassem Ezequias e aprisionassem o povo e levassem como escravo. Ó, vocês não acreditaram, iam ser escravos, agora o negócio vai ficar pior. Isso aqui, gente, era de um lado um povo inofensivo diante de uma circunstância muito difícil, do outro lado um império muito poderoso, que estava conquistando tudo, usando estratégia de guerra, cercando cidades, colocando medo, dúvida no povo, minando a confiança do povo. E ele vai tentar fazer isso com o povo de Deus. Aí no capítulo 37, enquanto o profeta Isaías não chega, presta atenção, enquanto o profeta não chega para instruir o rei, a Bíblia diz que Ezequias ele vai rasgar suas vestes, isso era um sinal de rendição na época, ele vai ao templo orar e buscar o Senhor, suplicando que Deus o tirasse daquela vergonha. Primeiro, ele reconhece que o estado é de vergonha. Ele reconhece, ele fala assim: Senhor, o nosso estado é de vergonha, o inimigo está ali fora, afrontando, falando o que quer, fazendo o que quer, né, tirando sarro da minha cara, dizendo que eu não sou rei, dizendo que o povo vai ter que comer xixi, quer dizer, beber xixi, comer cocô. Eu estou falando assim de um jeito chulo para você entender o que estava acontecendo aqui, tá bom? Aí Ezequias ele começa a orar, fala: Senhor, é o teu povo, faz alguma coisa. Aí Deus vai responder a oração de Ezequias e vai dizer o seguinte: filho, fica tranquilo, a tua oração subiu, a tua oração chegou. Esse Senaqueribe, ele não vai entrar na cidade. Diz para a pessoa que está do seu lado: do inimigo não vai entrar na sua casa em nome de Jesus. Continua orando em nome de Jesus. Aí Deus fala: fica tranquilo. Glória a Deus. Se vai aplaudir, faz bonito. Aí o texto diz assim, ó: Deus ele protege o povo, devolve a confiança, porque Deus diz: fica tranquilo, o inimigo não vai entrar na cidade. O inimigo não entra na cidade. Aí o rei vai e replica ao povo e diz assim, ó: a vitória é certa. Eu vou dar vitória para vocês. E mais, eu vou mostrar o meu poder, vocês não vão nem precisar lutar. Não vou gastar a força de vocês lutando contra eles. Deus poderia encorajar o exército de Ezequias e cada um matar 30, 40, 50, 100 homens ali na batalha, mas Deus fala assim: não. Ele criou um cerco, eu vou desfazer. A Bíblia não diz que Deus ele é especialista em transformar a maldição em bênção? Eu vou desfazer esse cerco, um anjo só vai destruir tudo isso. Aí a Bíblia diz que um anjo passa pelo acampamento assírio, mata muitos soldados, e os que ficam vivos diante daquela chacina, saem correndo de medo, fogem dali. Olha o que a Bíblia diz: então o anjo do Senhor, quantos anjos? Só um. Fala para o crente do seu lado: basta Deus dar ordem a um anjo ao seu favor, que tudo muda na sua vida. É um anjo só, basta um, não precisa um monte não, basta um. Deus dá ordem a um anjo, fala: entra lá naquela casa, muda tudo em nome de Jesus. Amém ou não amém? Aí a Bíblia diz: o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 180... Não, pera. Deixa eu ler isso aqui direito para você. O anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185 mil soldados. Quantos mil soldados? 185 mil soldados de manhã. E os que sobraram viram os corpos dos mortos. Aí Senaqueribe, o rei da Síria, se retirou. Aí o inimigo bate em retirada. Diante do poder de Deus, o inimigo bate em... Voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, olha o nome do deus dele, os seus filhos Adramaleque e Sarezar o mataram à espada. Ele estava adorando o deus dele, os próprios filhos dele pegou e matou o pai. E fugiram para a terra de Ararat. Outro filho seu, chamado Esar-Hadon, ficou no seu lugar como rei. Deus resolveu o problema de Ezequias. Aquele inimigo que ficou tentando minar a força e a confiança, tirando o poder e a autoridade do rei Ezequias, tirando o poder e a autoridade do rei de Israel, foi morto à espada pela mão dos próprios filhos. O que acontece aqui? Deus honra o seu povo, Deus honra o seu rei, e não deixou com que o inimigo minasse a confiança e nem tocasse na sua glória. Fala para o crente que está do seu lado: o inimigo não vai tocar na sua confiança, e muito menos na glória de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém? Gente, a nossa fé, ela depende de alguns fatores para ser um sucesso. Diga comigo: foco, ajuste de comportamento, equilíbrio e confiança. Mais uma vez: foco, ajuste de comportamento, equilíbrio e confiança. E tudo isso aqui a gente vê em Ezequias. Vamos lá, primeiro, foco. O que é foco, gente?
Foco é aprender a dizer não para as distrações no meio do caminho. Uma pessoa focada não se distrai no meio do caminho. Porque no meio do caminho, o inimigo sempre vai lançar distrações. Qual que é a ideia do inimigo? Não te deixar chegar no destino final. Não te deixar chegar onde Deus planejou para você chegar. Então, ele vai tentar te distrair de todas as maneiras. Gente, uma das coisas que eu mais luto aqui nessa igreja é contra um espírito chamado Mamon. Explica isso, pastor. O único adversário de Deus na Bíblia chama-se Mamon. Você já viu, tem um negócio na internet, eu não sei o que é exatamente, como é que fala isso, mas aparece uma pessoa e fala assim, 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na conta? Qual é a resposta do povo? 5 milhões na conta. Agora, se você falasse assim, 5 minutos com Jesus ou 5 minutos com o diabo? O que você acha que o povo ia preferir? Será que tem alguns loucos que ia querer ver o diabo ainda, gente? Pode ser, né? Mas olha que interessante, se a pergunta é 5 minutos com Jesus ou 5 minutos com o diabo, eu tenho certeza, não, eu quero ver Jesus. 5 minutos com Jesus ou 5 milhões? Não, 5 milhões na conta. Você percebe que o único adversário de Deus é Mamon? A Bíblia diz que Mamon é o único adversário que compete com Deus. Sabe por quê? Porque ele ganha o coração das pessoas. Ele mina a confiança das pessoas. Mamon, o tempo inteiro. Aí as pessoas chegam na igreja, chegam bem, aí começam a dar um passo de fé, aí daí a pouco elas perdem o foco. Porque elas falam assim, não, agora eu preciso, ô irmão, não está vindo na igreja porque, pastor, eu preciso trabalhar, eu estou trabalhando. Quarta-feira não dá, pastor, eu trabalho. Domingo também não dá, porque eu tenho que trabalhar. Aí passa um tempo, volta pior do que quando começou. Aí chega, pastor, quebrei a cara, o senhor falou para mim, né, e tal. Mamon entrou na sua vida, meu filho. Você trocou Deus pelo Deus do dinheiro. Ele se apresentou, o dinheiro começou a fazer falta, o inimigo começa a lançar as distrações, e aí você se distrai e não consegue mais voltar. Então a primeira coisa aqui é foco. O inimigo, ele é especialista em lançar distrações na sua vida. Presta atenção em nome de Jesus. Então você precisa ter foco. Por quê, gente? Entenda bem, foco na fé. Porque a fé é a primeira coisa que o inimigo vai tentar mexer na tua vida. Fala para quem do seu lado. A sua fé é a primeira coisa que o inimigo vai tentar mexer na tua vida. Essa é a primeira coisa. A primeira estratégia do diabo é mexer na tua fé, roubar a sua fé, minar a sua fé. Porque quando ele mexe na sua fé, automaticamente ele desconstrói uma base. Você está construindo uma vida debaixo da fé, ou pela fé. Aí ele vem e mexe na tua fé, ele está mexendo na tua base espiritual. Qual é a real intenção de Satanás? Desconstruir a sua fé. Esse é o papel do diabo. Porque se ele conseguir desconstruir a sua fé, você se torna uma presa fácil para ele. Uma pessoa sem fé é uma presa fácil para Satanás. Porque quando falta fé, sobra o quê? Desespero, aflição, incredulidade, medo, pânico, ansiedade, depressão. Sim ou não, gente? Sim. Ou seja, faltou fé, entra um monte de coisa desesperadora para mexer com a vida do crente. Ajuste de comportamento, diga comigo, ajuste de comportamento. Ezequias era rei e se comportava como? Mesmo o inimigo chamando ele de Ezequias, ele continuava sendo rei. Ou seja, ele carregava uma identidade espiritual e Satanás não podia mexer com a identidade dele. Fala para o crente do seu lado, não deixa o diabo mexer na sua identidade no espírito. Não deixa o diabo ficar brincando com você. Se você carrega uma identidade espiritual, você faz parte de um povo eleito, nação santa, sacerdócio real, povo de Deus, nação exclusiva de Deus. Não deixe o diabo falar que você não é. É derrotado. Derrotado é você que está no inferno. Eu não, eu estou com Jesus. Confronta o bicho, não tenha medo não, em nome de Jesus. Ajuste de comportamento. Ezequias era rei e se comportava como rei. E nós cristãos somos representantes de Deus na terra e precisamos nos comportar como cristãos. O que é cristãos? Discípulos de Cristo. Eu sou um discípulo de Cristo. Agora, tu tem que ser um discípulo e não queima filme. Ah não, fala para o crente que está do seu lado, essa hora eu gosto. Você tem que ser discípulo. Não é queimar filme. Pronto. Glória, né? Ajustar o seu comportamento ao quê, pastor Vitor? A sua identidade espiritual. Você carrega uma identidade no seu espírito. E você precisa ajustar o seu comportamento à sua identidade. Você precisa viver de acordo com a sua identidade espiritual. Assim como você tem uma identidade física, você tem um RG?
é uma identidade, não tem sua foto lá, o seu número e tudo mais, quando você nasceu, filiação, filho de quem, essas coisas todas. Mundo espiritual também você carrega uma identidade. E você precisa entender que você carrega uma identidade no espírito. E você precisa andar uma vida em equilíbrio, uma vida ajustada àquilo que você carrega no espírito. Tá bom? Diga comigo, equilíbrio. Equilíbrio. O que é equilíbrio, pastor? Aqui eu me refiro a um equilíbrio na vida espiritual. Você precisa ter uma vida espiritual equilibrada. O que é isso? Você precisa aprender a equilibrar as coisas, ok? Você não pode dar tanta atenção para a carne e deixar o espírito fraco. Você precisa entender que a sua vida é guiada, é direcionada pelo reino do espírito. Então, por isso, você tem que equilibrar as coisas. Então, toma cuidado para não viver uma vida desequilibrada, desproporcional. Está tão preocupado com as coisas da terra, da carne, o que vai comer, o que vai beber, e esquece de viver uma vida pela fé. Pela fé é confiança, filho, filha. É confiança. Viver por confiança não é para qualquer um. Porque a gente tende a rapidamente voltar para o lado da carne. Querer viver aquela vida para tentar resolver o nosso problema pela força do braço. Pela fé é diferente. Então a gente precisa viver pela fé. A gente precisa entender o que é fé, entender o que é confiança e trazer um equilíbrio. Às vezes as coisas não estão acontecendo no físico. Você está trabalhando, está lutando, não está destravando. Ei, acorda. Será que essa batalha não está no espírito? E o que está acontecendo no mundo espiritual não está deixando a sua vida física andar para frente? Faz sentido o que eu estou te falando, sim ou não? Sim. E por último, confiança. Diga confiança. Fala para o crente do seu lado, sem confiança não dá, crente. Sem confiança você não vai romper. Sem confiança você não vai vencer. Qual foi o segredo da vitória de Judá? Um rei espiritual. Esse foi o segredo da vitória do povo que estava encurralado, cercado pelo inimigo. Ok? Por que eles venceram? Porque eles tiveram um líder espiritual. Um homem de Deus. Um homem, um líder, um rei, que estava preocupado com a espiritualidade. Porque senão iriam sucumbir às ameaças, iriam se entregar. O homem de Deus, ele foi para o templo orar e se humilhar diante de Deus, diante de um cerco de uma batalha. Enquanto muitos se desesperam, enquanto muitos diante de uma porta fechada, vão brigar, vão gesticular, vão reclamar, vão fazer confusão, o homem de Deus, sabe o que ele faz? Ele vai orar, porque ele entende que se a porta está fechando, é porque tem algo no mundo espiritual mexendo. Gente, mas tudo é espiritual? Não, nem tudo é espiritual. Mas você também tem que parar de achar que tudo também é carnal. Então você precisa começar a ter um equilíbrio. Eu estou te ensinando a ser equilibrado nas suas ações. Fez o que tem que fazer no físico, não está destravando, vai continuar aí, colocando força do braço. Vai orar, meu filho. Vai buscar Deus, vai buscar um tempo no Senhor ali, para Deus destravar a sua vida. Ah, pastor, mas eu orei 2 dias, a bênção não chegou. Tem dia que eu falo assim, Deus, você não está me ouvindo não? Você não quer falar comigo não? Você está cansado de me ouvir? Ora todo dia. Aí eu não estou sentindo a sua presença hoje, Deus, o que está acontecendo? Poxa, acordei às 5 da manhã para falar com o Senhor não quer? O Senhor está de greve? É assim. Aí o dia que a gente fala assim com Deus, aí o profeta liga e fala assim, ei, Deus está ouvindo suas orações, viu? Aí eu falo, tá bom, Deus, estamos juntos, está tudo certo. Mas é assim, gente, é oração sem cessar, é o tempo inteiro. Vida espiritual, você precisa ativar a sua vida espiritual em nome de Jesus. Olha que Crônicas 7,14 diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem uma tradução que eu acho mais simples, que diz assim, então se o meu povo que me pertence, que pertence a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu vou ouvir do céu, vou perdoar os seus pecados e vou fazer prosperar. Mas olha, que tem aqui toda uma metodologia, não é só vou fazer uma oração e vou continuar pecando e Deus vai prosperar, não vai. Olha o que o texto diz, se você se humilhar na presença de Deus, o que é se humilhar na presença de Deus? É você se colocar na posição de humildade, é você colocar a sua veste de humildade. O rei arrancou a veste real e foi orar ao Senhor, ali jogou cinza, né, roupa de oração, ou seja, é você reconhecer quem você é. Quando uma pessoa manda uma mensagem, eu recebo bastante assim, de elogios, pastor, que pregação e tal. Eu sinto o peso da responsabilidade, aí eu vou orar e vou falar assim, Senhor, continue sendo na minha vida, porque se o Senhor tirar o dom que o Senhor colocou, eu vou voltar a ser aquele menino tímido, medroso, que até gaguejava de tanto medo de falar em público. Sabe por quê? Porque eu reconheço da onde eu vim. Esses dias eu contei uma historinha no Evolução Diária, acerca do jumentinho de Jesus.
O jumentinho de Jesus, né, chega com Jesus ali, tal, na entrada triunfal, e todo mundo hosana nas alturas, e balançando os ramos ali, e aquela coisa, e ele está achando que é para ele. Aí ele chega em casa e fala para a mamãe jumentinho, né, mamãe, tô famosão, entrei pelas ruas de Jerusalém, todo mundo, hosana e tal, mãe, tô famoso, e a mãe, é isso aí filho, deu certo, conseguiu. No outro dia ele falou, vou de novo, gostei desse negócio de fama, né? Aí ele chega, ninguém nem olha para ele, não tinha ninguém lá esperando ele. Aí no fim das contas, moral da história, ele descobre que na verdade o que estava trazendo, chamando a atenção, não era ele, era o que ele carregava sobre ele. Ou seja, quando você carrega a presença de Deus, quando Deus ele te abençoa para fazer uma obra, aí você começa, né, a mostrar resultado, a ter resultados, mas isso não quer dizer que é para você achar que você é o top não, meu filho. Continua na humildade aí, diminui, tranquilo, vai na paz, não fica achando que você é o... Porque faz uma coisinha, aprende a fazer uma coisa boa e acha que já é o extraordinário. Não, agora eu sou o arcebispo cardeal, o papa, a quarta trindade, estou lado a lado com Jesus, Espírito Santo e Deus. Cuidado, cuidado. A Bíblia diz que a humildade precede a honra, e a soberba te leva à queda. Então acha que você sabe fazer alguma coisa e está o top, não, viu? Em nome de Jesus, calma seu coração, fala para o crente aí do lado, calma seu coração. Aí quando a gente fala em humildade aqui, se humilhar na presença de Deus, está falando em tirar a veste do orgulho, da soberba, da prepotência, da arrogância e ser humilde. Entender quem você é, de onde você saiu, e só chegou onde chegou porque Deus te colocou. Só está chegando onde está chegando, só está tendo sucesso na vida porque Deus está estendendo a mão de favor para você. Então reconheça que é a mão de Deus em nome de Jesus. Ezequias, ele vai para o templo, antes de orar ele rasga as suas vestes, tira a roupa de rei e reconhece que somente Deus é o rei. Quando ele tira a roupa de rei, ele está dizendo aqui, ó, aqui não tem outro rei, o rei daqui é o Senhor. Ele poderia entrar todo pomposo, né? Eu sou o rei dessa nação, e a Bíblia diz que... Não, o Senhor é rei, Deus. Se o Senhor não fizer, eu também não posso fazer. Eu não sei o que fazer, faz. Oração, diga, oração. O povo quer vitória, mas não quer orar. O povo quer transferir. Ó, sexta-feira, a gente tem oração. Pouquíssimas pessoas vêm, amém, gente. Até porque, deixa eu te ensinar um negócio. Oração é um destravar no espírito. Não adianta eu começar a forçar a barra para você vir orar e você chega aqui de cara feia, cansado, chateado, o pastor está mandando eu orar. Se eu não orar, ele vai começar a me marcar. Não, oração é um destravar no espírito. Ah, mas por que o fulano não ora? Eu não sei porque ele não ora, é problema dele. Ele não sabe o que ele está perdendo. Porque uma hora ou outra, ó, oração, deixa eu te ensinar oração. O que é oração de uma maneira simples? Oração é você começar a gerar crédito no céu ao seu favor. Pronto, falei, expliquei. Aí você não ora, na hora que você precisar do crédito, não vai ter. Imagina, é que hoje não tem mais crédito. Tem crédito no celular ainda? Aí você bota crédito lá no celular, aí o que você fez lá, acabou. Aí você para de botar crédito, na hora que você vai precisar do telefone, numa hora que você mais precisar do telefone, não vai conseguir completar a ligação. Entendeu? Está entendendo? Nessa hora eu não ouço um glória, não ouço nada, né? Aleluia. Aí você vai pedir para quem tem crédito. Mas e aí? E aí? Resolve? Sim ou não? Terceirizar? Não resolve não, viu? Pode até gerar intercessor, mas isso não quer dizer que vai resolver, porque tem coisas que é você que tem que fazer. Por exemplo, marido, cadê os homens? Isso aqui era para o culto de homens, mas vamos falar um pouquinho aqui. Você é o sacerdote da sua casa, crente. Aí tem uns homens, umas qualidades de homem, tomara que não esteja aqui hoje, porque você vai ficar chateado comigo, que fala para a mulher, ora, você é intercessora. Aí mulher, você fala, sim filho, eu sou intercessora, mas o sacerdote aqui é você. Aí não adianta eu entrar numa batalha, que é o sacerdote que tem que resolver o problema. Você está entendendo isso, homens de Deus? Amém ou não amém, homens de Deus? É isso, você é o sacerdote, é você que tem que orar pela tua casa, proteger a sua família. A sua esposa é intercessora, ela vai te impulsionar em oração. Mas quem tem que ir para a guerra, para a batalha, lutar espiritualmente, é você, homem. Fala, mulher, para ele aí do seu lado, aproveita, é com você a guerra, meu filho. Entendeu? É você que tem que levar essa batalha para o campo da oração. As coisas estão acontecendo, você está deixando... ora por mim, pastor. Eu oro, claro, por que não? Oro. Mas tem coisa que é você, Deus também está esperando que você
tome uma atitude. O povo quer vitória, mas não quer orar. Ezequias mostrou como é que se ganha uma batalha invencível. Foi no campo do quê? Diga, da oração. Ele orou, Deus ouviu e fez ele prosperar. Simples assim. Fala para a pessoa do seu lado, é simples. É só orar bastante. E aí, por fim, tem que abandonar o pecado, né? O texto diz, tem que abandonar o pecado. Aí pecou. Me arrependi. Pastor, pequei, estou arrependido. Abandona. Essa é a parte difícil. Aí não dá. Se você não abandona o pecado, como é que você quer prosperidade? Como é que quer viver uma vida de bens? Orou, se arrependeu. Agora tem que abandonar. Abandonar o pecado é matar a carne. Aqui não foi o caso de Ezequias. A Bíblia não revela pecado. Mas o texto diz, se você se humilhar, orar, abandonar o pecado. Vamos lá. Se você se humilhar, o que é humilhação? É você se colocar em posição de humildade diante de Deus. Não vai chegar em Deus achando que você é o top, tá? Aí Deus, faz alguma coisa aí. Tá pensando o quê, crente? Se coloca na sua condição. Ok? Aí você vai lá. Se humilha diante de Deus. Aí você ora. Aí você abandona o pecado. Aí a partir daí Deus ouve do céu, perdoa o seu pecado e te faz prosperar. Está em pecado? Prosperidade. Pecado e prosperidade não combina. Fala para o crente do seu lado, pecado e prosperidade não combina. Você pode orar por prosperidade. Olha o que a Bíblia diz, é a Bíblia. Vamos para a Bíblia de novo? Se você se humilhar, Deus, eu não aguento mais essa situação, me coloco, Senhor, eu sou dependente de Ti, eu sozinho não consigo. Você está se humilhando, sim? Você está dizendo que Deus, Ele é soberano. Você está se humilhando. Aí você está orando, sim ou não? Mas não abandonou o pecado. Ou seja, está faltando alguma coisa. A partir do momento que você abandona o pecado, aí Deus ouve a sua oração, perdoa o seu pecado e te faz prosperar. Isso da Bíblia é tão gostoso, né, gente? Olha aí, princípio de prosperidade, diga comigo, humildade, oração e abandonar o pecado. Humildade, oração, abandonar o pecado. Vamos para o texto. A Bíblia diz que Ezequias e o povo estavam cercados. Cerco do inimigo. Estratégia militar, milenar. Estratégia de Satanás contra a sua vida. Fala para o crente do seu lado. O cerco é uma estratégia do diabo contra a sua vida. Olha o que Pedro diz no capítulo 5 de 1 Pedro. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele te honre no tempo certo. Mais uma vez, humildade para ser honrado. Fala para o crente do seu lado, humildade para ser honrado. Aí o texto diz, entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Vamos lá. Nossa vida espiritual é literalmente como um cerco. A gente está cercado pelo inimigo. A gente está cercado. A igreja está cercada e tal. É claro que nós também temos um cerco de proteção espiritual. Nós temos um cerco de anjos nos protegendo. Mas o inimigo está a todo tempo tentando jogar flechas, dardos inflamados, lutando contra nós. Aí nesse cerco da vida, o diabo ele vai tentando minar a nossa fé e roubar a nossa confiança. Essa é a primeira coisa. O primeiro dardo de Satanás tem o nome, fé e confiança. Arrancar a sua fé, gerando incredulidade, e a sua confiança, te fazendo desacreditar da obra de Deus. Mas você não pode acreditar, ele diz, do que o rei está falando, Ezequias. Não acredita no que o pastor está te ensinando, não acredita, não acredita, não acredita. E aí você não acredita. Porque você está distraído, deixando com que o inimigo lance a seta. Esses dias eu recebi uma mensagem muito interessante, uma pessoa agradecendo e falando assim, pastor, o senhor é como um Moisés. E eu falei, que legal, como assim? Aí a pessoa, o senhor abre o caminho para a gente passar. O senhor vai na frente abrindo o caminho, sabe? E quem está ligado, conectado, vai passando junto. E essa pessoa disse que quer continuar seguindo as instruções, os conselhos. E ainda disse assim, olha que interessante, como corrobora com a ministração. Não vou dar ouvidos às vozes externas. Porque todo tempo tem gente falando para mim, para, não é isso, não é aquilo. Mas eu não vou parar. Muito obrigado, pastor. Hoje eu estou colhendo muitos frutos de tudo que eu tenho aprendido com o Senhor. Sabe o que é isso? Alguém vai abrindo caminho, e você vai passando, crente, em nome de Jesus. Ou seja, aprendeu a confiar, colhe os frutos. Fala para a pessoa que está do seu lado, quando você aprender a confiar, você vai começar a colher frutos. Entendeu isso? Quem confia em Deus, quem confia naquele que Deus colocou para instruir na palavra, quando aprender a confiar, aí você começa a colher os frutos. A confiança de Ezequias é a primeira chave para o nosso sucesso. Então nós estamos aprendendo aqui
com o primeiro rei dessa série, Ezequias, que a confiança é uma chave para o sucesso. Então você precisa ativar essa confiança no Senhor. Você precisa acreditar que vai dar certo. Que Deus te plantou aqui para prosperar, você precisa acreditar que Deus vai te usar, você precisa acreditar que Deus vai salvar seu casamento, que Deus vai renovar a tua casa, que Deus vai salvar seu... Você tem que acreditar, essa confiança tem que nascer em você. Eu estou pregando, eu sei que muita gente aqui está, olha aqui, mas amanhã você vai ser confrontado justamente na confiança. Amanhã tudo vai fazer você desacreditar do que a gente está falando aqui hoje. Esse é o contra-ataque do mundo espiritual. Agora cabe a você acreditar e confiar. Eu vou continuar, eu decido continuar acreditando na palavra de Deus para a minha vida. Deus prometeu, Ele é fiel, Ele vai cumprir. Aí você vai orando a palavra, os planos de Deus são excelentes, agradáveis. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer. Você continua acreditando, crente. A Bíblia não diz que sem fé é impossível agradar a Deus? Se você não confia, não tem fé, você está desagradando ao Senhor, emitindo códigos de incredulidade. Então mesmo na dificuldade, na luta, parece que não vai acontecer, acredita, confia. Ora, busca, se humilha na mão do Senhor. Se está em pecado, larga o pecado e vai viver uma vida com Deus. 1 Pedro 5,9 diz, resistam ao diabo, permaneçam firmes, confiantes, e ele fugirá de vocês. O diabo fica ali na tua cabeça o tempo inteiro, resiste esse bicho ruim aí, gente. É o teu inimigo, é o nosso inimigo. Ele não é inimigo de Deus, porque ele não é páreo contra Deus. O diabo é o nosso inimigo. A Bíblia não diz que você não pode impedir que um pássaro sobrevoe a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Como pastor eu faço isso? Me ensina na prática, vou te ensinar. Na hora que vem aquele pensamento que não é de Deus, resiste. Fala, eu rejeito esse pensamento, Senhor, eu não quero isso para mim. Tira isso da minha cabeça. Aí o pensamento vem de novo, aí você rejeita de novo. Aí vem, você rejeita de novo. Aí você rejeita de novo, rejeita e fica rejeitando, até o diabo sair. Porque vem o pensamento, entendeu? Que vai te levar ao pecado. Aí você fica ali. Pronto, você está alimentando, crente. O que a Bíblia diz? No Antigo Testamento, quando uma pessoa, por exemplo, ele se deitava com uma mulher, ele cometia adultério. No Novo Testamento diz, se você só pensar na sua mente, você já comete adultério. Então olha como muitos acham que a graça, gente, não veio para anular não, muito pelo contrário, ficou ainda mais branda. Então você precisa entender, rejeita, veio pensamento ruim. O marido e a mulher lá, divórcio, rejeita isso, fala, não, em nome de Jesus não. Mas você tem que rejeitar, confrontar o pensamento. Você não pode impedir que o pensamento venha na tua cabeça, você consegue impedir, sim ou não? Mas você pode impedir de alimentar esse pensamento. Porque quando você vai alimentando, aquilo cresce na sua mente, sim ou não, gente? Para de alimentar para você ver, se o diabo não sai, se esse pensamento não para de vir na tua cabeça. Então é você que tem que tomar uma decisão. É por isso que Pedro diz, resistam ao diabo, permaneça firme. Ele vem te cercando, ele vem tentando minar a sua confiança. O que você tem que fazer? Resistir. Resistir é permanecer firme. Permanece firme na fé que ele foge de você. A situação parece que não anda para frente, continua orando, continua buscando ao Senhor, rejeita, fala, Senhor, não aceita esse ataque de Satanás. Começa a olhar para a sua vida espiritual, olha para os ataques e vai rejeitando. Essa questão aqui, gente, é muito séria, muito séria. Todos os dias nós somos cercados, eu e você, todos os dias. Por todos os lugares nós somos minados. É por mensagens, é rede social. Isso é um negócio de Satanás, é o tempo inteiro ali mandando coisas. São estratégias, são sugestões o tempo inteiro. Pequenas sementes malditas são lançadas em nossas vidas e a gente nem percebe. Palavras, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, né? A gente está sendo minado o tempo inteiro. E essas sementes, elas são capazes de destruir a nossa estrutura interior. E destruindo a nossa estrutura interior, isso vai gerar um colapso de dentro para fora. Isso nos afasta da presença do Senhor. E é por isso que a boa semente da palavra, ela fica sufocada. A Bíblia não diz, ou fica sufocada por espinhos, ou ave de rapina come, ou ela cresce no meio de pedra e não tem raiz e logo morre, porque está sufocada, é o tempo inteiro essa estratégia. Você não pode deixar o inimigo semear a semente no mal do seu coração. Não deixa ele semear essa semente ruim no seu coração, não. As sementes de desconfiança, a semente de desconstrução da fé. Não, eu não aceito. Lembra da história de Ezequias, estava cercado, um exército poderoso, mas ele foi para o campo da oração, ele foi buscar, ele continuou crendo, mandou chamar o profeta, mas enquanto o profeta não chegou, ele teve uma atitude de oração. A Bíblia diz que o seu coração é terra boa. Diga, o meu coração é terra boa.
É terra que recebe a semente e produz fruta 30, 60 e 100 vezes mais. Em nome de Jesus, não deixa o diabo roubar a semente da palavra na sua vida, não. A palavra que é lançada, recebe, amém, Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu vou viver isso. Se a terra não estiver boa, a semente é sufocada. E aí você não vê o fruto nunca. Essa terra de desconfiança não deixa o fruto da palavra germinar na tua vida. É o tempo inteiro desconfiança, incredulidade, questionamento. Como é que vai para frente? Você pode até estar no ambiente, mas o ambiente ele só vai promover uma transformação na sua vida se a terra estiver boa, você está entendendo? A terra está boa, aí o ambiente, a palavra, ela entra e produz fruto. Tudo que Satanás quer, tudo que o inimigo quer, tudo que o inimigo quer. E eu aqui não vou deixar de falar essas coisas. Eu sei que não está na moda, eu sou meio cafona mesmo, está tudo bem. Mas eu não vou deixar de falar acerca da realidade do mundo espiritual. Eu não vou deixar de falar acerca das coisas espirituais, das coisas de Deus, porque o nosso Deus é espírito. E sim, nós temos oposição. O pastor Vitor não vai pregar um evangelho faz de conta para agradar o coração de ninguém. Vai pregar aquilo que tem que ser pregado, a palavra de Deus. Eu fui chamado para isso. Eu sei que eu carrego também na minha essência, literalmente o que Ezequias carregou na essência dele, de ser um reformador da espiritualidade. Seria muito mais cômodo, muito mais comum, falar de coisas que agradam o seu coração, né, que alimentam e afagam a sua alma, mas eu não quero afagar a sua alma, eu quero alimentar o teu espírito. Eu quero te destravar na área que se você destravar, você vai ter resultado na alma e no corpo. Você vai ter resultado nas 3 esferas. Destravando o seu espírito, você começa a viver resultado em todas as áreas, porque destravando no espírito, você recebe o favor de Deus. Recebendo o favor de Deus, sua vida muda. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Então a gente precisa destravar no espírito. O espírito é que está pronto, a carne é fraca. A Bíblia não diz o espírito pronto, mas a carne é fraca. O seu espírito pronto para viver promessas extraordinárias do Senhor, mas você não destrava onde tem que destravar. Aí fica cego, tentando destravar no físico, nas emoções, né? no intelecto. Tem que destravar no espírito. Quem confia em Deus não se rende à voz do inimigo. Fala para o crente do seu lado, quem confia em Deus não se rende à voz do inimigo. Confiança, gente, é uma questão de base. É uma questão de base. Quem se apoia na areia, se abala. Mas quem se firma na rocha, permanece firme para sempre. É confiar, firme na rocha. Olha o inimigo. Que confiança é essa de Ezequias? O Deus de vocês não vai livrar vocês das nossas mãos. Não deixe com que Ezequias tente convencê-los disso. O Ezequias, um homem humilde, homem espiritual, mantendo o povo firme. Esse Ezequias aqui que o inimigo chama, o rei Ezequias que o inimigo chama de Ezequias, nessa tentativa frustrada de tirar a autoridade de rei, frustrada porque a identidade de Ezequias era compatível com a sua identidade no espírito, ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele carregava, e por isso o inimigo podia falar qualquer coisa que não ia abalar ele. A hora que você tiver certeza do que você carrega no espírito, o diabo pode falar o que for de você. Pode caluniar, pode difamar, pode falar mal. Você não vai se importar porque você sabe quem você é, o que você carrega. Quando você descobrir quem você é no espírito, o diabo pode fazer pode falar o que quiser. Sabe coisa que outra hora te magoava, que te chateava? E você, mas eu não sou isso. A hora que você souber literalmente quem você é no espírito, o diabo pode usar quem ele quiser para falar o que ele quiser, isso não vai te magoar, isso não vai te chatear, isso não vai te entristecer, porque você sabe quem você é em Cristo Jesus, você sabe o que você carrega na tua identidade. Pode falar o que for, Satanás. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus e nada, nenhuma das tuas ameaças, das tuas palavras vão me afrontar. O diabo ele é muito estrategista. O diabo ele é muito estrategista. Deixa eu contar um pouco uma história minha. Uma vez, eu e a Vanessa, muitos anos atrás, a gente teve uma discussão em casa. E nessa discussão eu falei uma palavra para ela, eu não lembro qual foi a palavra, mas eu falei algo para ela que magoou o coração dela. E ela pegou e saiu de casa, e ela foi ao mercado. No caminho do mercado, tinha uma casa que era um centro de umbanda. Quando ela passou na calçada, ali, cabisbaixa, triste, ela passou na calçada e ela ouviu uma voz replicando o que eu tinha falado dentro de casa para ela. Ela voltou, branca, e ela falou, ora por mim, agora, vamos orar e vamos quebrar isso. Eu falei, o que aconteceu agora? Aí ela, eu passei naquela casa que era um centro, lembra disso? Que era um centro de umbanda, e a mesma coisa que você falou, eu ouvi de lá de dentro. Satanás, ele usou literalmente a mesma palavra para afrontar ela no meio do caminho. Agora, ela foi sábia, de ter vindo para casa,
de ter pedido para eu orar. Aí eu pedi perdão para ela, nós choramos ali, se perdoamos, oramos e quebramos aquela corrente maldita de Satanás. Agora imagina, né? Às vezes ali na sua casa você lança uma palavra que sabe que vai ferir o coração da sua esposa. Mas na hora da discussão, da briga, ninguém quer ficar por baixo, né? A mulher lança uma, o marido lança outra, é o boxe, é um ringue, é uma luta. E Satanás, ele se apropria literalmente. E olha o que Deus nos permitiu viver essa experiência. Satanás, ele pegou a mesma palavra que eu falei dentro de casa e replicou lá fora para dizer assim, ó, eu estou fazendo essa bagunça aí, vocês não estão nem percebendo. Mas aprove Deus revelar, desmascarar Satanás com as suas estratégias e as suas artimanhas. Então ele vai sempre trabalhar com palavras, justamente para roubar a sua identidade. Você sabe que você é amado. Aí as circunstâncias mostram que você não é amado. Talvez, o meu pai, ele me abandonou, né? Mas Deus, ele sempre esteve com você. Deus, ele sempre esteve com você, te amando, colocando pessoas para cuidar de você, mas você carrega na sua essência emocional algo que não é compatível com aquilo que você carrega no espírito. E aí, por muitas vezes, você vai aceitando essas palavras, aquilo que Satanás vai lançando sobre a sua essência, e você vai acumulando aquilo, vai acumulando, você vai perdendo a fé, vai perdendo a confiança em Deus. Então, em nome de Jesus, esteja mais atento ao que Deus fala, e menos atento ao que Satanás fala. A hora que você perceber Satanás falando, você repreende. Para trás de mim, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Continue acreditando no que Deus falou para você, confronte o inimigo, dizendo, eu sou amado, eu sou querido, eu sou filho de Deus, eu carrego uma promessa, eu tenho uma identidade no Espírito. Não deixe o diabo te afrontar. Aqui o diabo estava roubando a confiança de Ezequias. Como que Ezequias vence essa guerra, gente? Diga, com confiança e com vida espiritual equilibrada. Olha só, deixa eu te dar uma instrução do céu para a tua vida. Quando você estiver cercado pelas impossibilidades, pelas lutas, pelas batalhas da vida, rasga as suas vestes. Rasga as suas vestes. Em sinal de humildade. Se humilha diante da potente mão do Senhor. E deixa Ele lutar por você. Você quer entregar a sua luta na mão de Deus? Na hora que estiver passando por uma impossibilidade, uma situação que você não consegue resolver, para de querer resolver no físico. Para de querer resolver com a tua força. Vai lá, se humilha diante de Deus, fala, Senhor, eu não tenho força para isso, eu não sei fazer isso, eu não consigo resolver isso, Senhor, me ajuda. E começa ali a se humilhar. E ora, e busca, e ora, busca. Aí é uma maneira de você falar, aquilo que eu não consigo, Senhor, faz por mim. Entrega as suas lutas na mão do Senhor. Tem gente aqui, que está que nem Ezequias, cercado de todos os lados. Sem esperança, sem saída. É uma área da vida que não flui. É a vida financeira que trabalha e não acontece. É o casamento que luta para dar certo e nunca dá certo. Sempre tem uma área da vida que está cercada. O inimigo é estrategista, ele vai minando, ele vai roubando a sua energia e roubando a tua fé. Agora o que você precisa fazer em nome de Jesus? Você precisa confiar em Deus para que Deus possa quebrar esse ciclo na tua vida. É só confiando, buscando, orando, né, se humilhando diante da presença de Deus, que Deus ele muda a circunstância. Ezequias era um homem diferente. Ezequias era um rei de confiança inabalável no Senhor. E mesmo diante de um poderoso exército, ele não temeu. Mesmo vendo as circunstâncias, as lutas ali, ele não teme. Ele vai confiar no Senhor. E ele vai vencer uma batalha sem precisar lutar. Olha o que Deus manda eu falar para você. Tem muita batalha que você está desgastando, você está botando força. Mas essa batalha não é sua. Deus está te chamando para despertar uma vida no Espírito. E a hora que você despertar no Espírito, você vai ver a vitória sem precisar lutar, sem precisar colocar a sua força física, sem precisar ficar brigando, sem precisar ficar discutindo. Entrega nas mãos do Senhor. Para de querer vencer a sua batalha pelo campo do natural. A nossa batalha é vencida no campo da confiança. Deus tem me ensinado muito acerca disso. Deus tem me ensinado muito. Tudo que Deus permite tem um propósito específico. Tudo que acontece na nossa vida tem a permissão de Deus, um propósito de Deus. E você precisa elevar o seu nível de espiritualidade. Abrir os teus olhos para uma vida espiritual.
Hoje nós aprendemos, tem bastante aqui sobre Ezequias, mas eu vou parar por aqui porque o tempo deu. Talvez a semana que vem a gente continue. Ainda tem muita coisa para falar sobre Ezequias. Ezequias, ele fez uma grande faxina em Jerusalém. A gente vai falar sobre isso. Ezequias, o primeiro passo dele foi priorizar a vida espiritual do povo. E a Bíblia diz que o povo nunca experimentou tão grande prosperidade quanto no tempo de Ezequias. Mas a parte B dessa ministração fica para a semana que vem. Eu quero terminar dizendo, coloca a sua confiança no Senhor. Coloca a sua confiança no Senhor. Não deixa o inimigo roubar a tua alegria, roubar a tua paz, minar a sua força em nome de Jesus. Fecha os teus olhos aí onde você estiver, em nome de Jesus, sentadinho mesmo. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga assim comigo em alto e bom som. Senhor, hoje eu deposito a minha confiança em Ti. O Senhor é a minha maior prioridade. Acima de tudo, limpa o meu coração, Senhor. Limpa a minha mente e o meu espírito. Faz uma verdadeira faxina espiritual em mim. Tira tudo aquilo que não vem de Ti e me enche da Tua presença. Eu vou construir a minha vida em Ti. O Senhor é minha rocha, o Senhor é minha base, o Senhor é o meu fundamento. Eu creio, aquilo que começou em caos, vai terminar em festa, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.